Levítico 6, de 1 a 7. Assim diz a santa e infalível palavra do nosso Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado distorção para com o seu próximo, ou que, tendo achado o perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa, de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro, sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos ao Senhor, clamando pela iluminação do seu Espírito. Oremos. Amado Deus, a Tua palavra santa, infalível, inerrante, completamente verdadeira, foi lida. E assim, Deus, nós clamamos a Ti, para que o Espírito que inspirou estas palavras aplique-as ao nosso coração, a fim de que entendamos a Tua mensagem para nós nesta noite. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei e renova em nós um coração que guarda a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Este é o nosso pedido e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, estamos em uma jornada que conta a história de todas as coisas, a história de todo o universo, como Deus escreveu, como Deus escolheu contá-la. Essa jornada começou lá atrás, lá no início, com um Deus eterno, totalmente suficiente em si mesmo, autoexistente, supremo, que resolveu criar todas as coisas a partir do nada pela sua palavra. E Ele criou tudo muito bom. E Ele criou um ser, à sua imagem, para que fosse o resplendor da sua glória em meio à criação. O homem. Deus criou o homem. Plantou então um jardim no Éden e colocou o homem que Ele criou naquele jardim, para que morasse com Ele. Deus criou o homem para habitar com Ele. Ele estabeleceu então um pacto com este homem que dizia que se ele obedecesse perfeitamente, então ele herdaria vida eterna, gozo eterno com o Senhor. Iria desfrutar da presença de Deus para sempre. Iria morar com Deus por toda a eternidade, sem mais ter qualquer possibilidade de pecar. No entanto, se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele quebraria o pacto, ele morreria, ele seria expulso da presença de Deus, ele não mais moraria com o Senhor. Sabemos como essa história continua. Adão escolheu a morte, ele escolheu viver longe de Deus, ele escolheu viver longe da presença de Deus e não mais morar com o Senhor. E todos nós herdamos isso do nosso cabeça pactual. Em Adão, todos nós nascemos mortos em delitos e pecados, longe da presença abençoadora do Senhor. Fomos privados de habitar com Deus. Por isso, desde a queda, o que a humanidade merece? A humanidade merece aquilo que ela escolheu. Ela escolheu ficar longe de Deus. Ela escolheu não habitar com Deus. E assim, todo ser humano, nascido morto em delitos e pecados, merece passar a eternidade privado da presença de Deus. Merece passar a eternidade longe do Senhor. No entanto, Deus já havia decretado que quando isso acontecesse,
quando o homem, o primeiro homem, Adão, escolhesse a morte, Deus demonstraria como Ele é gracioso e como Ele é misericordioso, como Ele é tardio em irar-se, como Ele é rico em benevolência. Deus havia determinado que Ele então começaria a trabalhar para voltar a habitar com o homem. A partir de Gênesis 3 até Apocalipse 22, nós temos uma história de Deus trabalhando ativamente, soberanamente, para voltar a morar com o homem, para voltar a morar conosco, a habitar no meio de nós. E nessa história, dentre muitas outras coisas, nós temos o chamado a Abraão e a promessa de que dele sairia uma nação que habitaria uma terra. E então, essa nação, Israel, escravizada no Egito ao longo de 400 anos, é libertada e enviada para esta terra, por fidelidade à aliança feita com Abraão. E nessa peregrinação no deserto, para atestar a veracidade da sua promessa de que ele voltaria a habitar com os seres humanos, Deus ordena a Moisés que construa um tabernáculo, uma tenda na qual Deus caminharia, andaria no meio da congregação de Israel. O tabernáculo é erguido, e assim encerra Êxodo, que no capítulo 40 registra o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Que maravilha! A glória de Deus, a presença de Deus, novamente no meio dos seres humanos. Deus está dando sinais de que Ele não mentiu. Deus está dando sinais de que a promessa dEle é verdadeira. Ele verdadeiramente está trabalhando para voltar a morar com os seres humanos. Mas nem tudo é festa. Nesta história, de fato, no verso seguinte, nós lemos que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Moisés não podia entrar. Que tristeza. A presença de Deus está ali, a manifestação da glória de Deus está ali, e nem Moisés, o intercessor, o mediador do povo, podia desfrutar daquela presença. Se Moisés não poderia, ninguém mais poderia. E agora? E agora começa Levítico. E Levítico começa dizendo: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe falou. E Deus então passa a lhe dar as instruções necessárias para que aquele povo pecador possa adentrar aquele lugar santo. E essas instruções resumem-se em basicamente duas: o sacrifício de um ser puro, sem mácula, no lugar do pecador, e um sacerdote puro que possa realizar esse sacrifício. Um sacerdote perfeito e um sacrifício perfeito são necessários para que o homem possa voltar a desfrutar da presença de Deus. Esta é a história do mundo, esta é a história do universo, esta é a história da redenção até aqui, onde nós estamos, em Levítico 6. E nesse ponto talvez surja uma pergunta à sua mente: puxa vida, e essa graça divina? Este trabalho de Deus de querer voltar a morar com pecadores, será que é qualquer pecador? Será que essa graça divina é forte o suficiente para ser oferecida aos piores pecadores? Será que Deus tem poder para perdoar aqueles pecados graves, sujos, os meus pecados? A resposta deste texto é sim. A resposta deste texto é de que não há absolutamente nenhum pecado que você traga até a presença de Deus em confissão e arrependimento que Deus não possa perdoar. Esta é a graça de Deus ofertada aos maiores pecadores. E por isso o título da mensagem desta noite é Graça para os maiores pecadores. Nosso texto se divide em
3 sessões, do verso 1 ao verso 3, são explicados quem são estes maiores pecadores. Os versos 4 e 5 falarão da exigência que é feita a eles, reparação. E os versos 6 a 7 falarão da exigência feita pelos seus pecados, que é o sangue. Então, em primeiro lugar, dos versos 1 a 3, veremos quem são os maiores pecadores. O verso de número 1 introduz uma nova fala do Senhor a Moisés. Falou, diz o texto sagrado, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a mesma cena do começo de Levítico, não se engane, é o mesmo discurso. Nós lemos em Levítico no capítulo 1 que Deus chamou a Moisés da tenda da congregação e lhe disse, e Deus fala, e Deus fala, e Deus fala. E no capítulo 4, disse mais o Senhor a Moisés, e Deus continua falando. E no capítulo 5, verso 14, e disse mais o Senhor a Moisés. E agora no capítulo 6, ainda que a tradução no português seja diferente, o texto original é o mesmo. Disse mais o Senhor a Moisés. O Senhor continua a explicar a Moisés como que pecadores podem desfrutar da sua presença manifestada no tabernáculo. E o Senhor então começa a descrever agora uma situação grave, uma situação difícil no verso 2, a situação em que alguma pessoa peca e comete ofensa contra o Senhor. Cometer ofensa contra o Senhor traduz uma construção hebraica muito forte, literalmente uma situação em que o pecador trai uma traição, infideliza uma infidelidade. É uma forma enfática de se dizer que o que está acontecendo aqui é uma situação em que o pecador foi diretamente, voluntariamente, radicalmente infiel contra o Senhor. Essa expressão dupla, trair uma traição, é usada para descrever o pecado de Acã, quando ele rouba das coisas proibidas em Jericó. É usada para descrever o pecado da tribo de Ruben, quando eles erigem um altar sem qualquer autorização. Nós temos essas palavras descrevendo o pecado de Saul, descrevendo a vida do rei Acaz, um péssimo rei de Judá, e descrevendo o pecado que levou Judá ao exílio. É uma expressão muito forte, reservada para as graves transgressões feitas contra o Senhor. Se eu tivesse que perguntar para você, o que você acha que é uma grave transgressão contra o Senhor? O que você diria? Profanar o santuário? Profanar o altar do sacrifício? Talvez entregar um bode aleijado no lugar de um bode sem mácula? Quebrar o sábado? Certamente todos esses são pecados, e pecados graves. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o texto. No texto, nenhum desses pecados é mencionado. O que o texto descreve como graves transgressões ao Senhor são mentiras e falsos juramentos contra o próximo. É grave transgressão contra o Senhor. No entanto, o Senhor começa a descrever pecados contra o próximo. No texto em português, infelizmente, isso não fica muito claro, mas os diversos pecados que são citados nos versos 2 e 3, estão todos eles amarrados a 2 verbos. O primeiro verbo é mentir a seu próximo, e o segundo verbo é negar com falso juramento no verso 3. Mentir ao próximo e negar com falso juramento amarra todos os pecados que são descritos aqui. Esses pecados começam a ser enumerados. Então você pode enganar o seu próximo e jurar com falso juramento em um depósito, em um penhor, em um roubo, ou em uma extorsão, ou em algum perdido, ou em qualquer outra coisa de que os homens costumam pecar. Então a situação é mais ou menos o seguinte: imagine que você pegou um bem seu e deixou em depósito, deu para o seu amigo. Por favor, guarde isso aqui para mim, eu não consigo guardar isso agora, fica com você. E depois você vai requerer dele e ele não devolve para você. E você leva o caso até os juízes da cidade. E você vai diante dos juízes da cidade. Não há testemunhas. Vocês fizeram a transação só entre vocês dois. E o juiz pergunta a ele: você recebeu isso aqui em depósito? E o seu amigo diz: eu juro pelo nome do Senhor que isso aqui sempre foi meu. Esse é o caso que está sendo descrito aqui. Ele está mentindo contra o seu próximo, tomando um depósito e jurando
não cometi nenhuma falta. Isso foi sempre meu. Eu nego esse pecado com falso juramento. Lembramos que naquela época não tinha câmera de segurança, não tinha gravador de áudio. A palavra da testemunha é o recurso que o juiz tem para julgar. Então, o que nós temos aqui é um juramento em falso que pode inocentar um culpado ou culpabilizar um inocente. E é desse tipo de pecado que se está tratando. Este texto afirma que, ainda que esta seja uma grave transgressão contra o próximo, esta é uma grave transgressão contra o Senhor. Transgredindo-se contra o próximo, transgride-se contra o Senhor. E há ainda outro agravante nesse texto. Quando nós olhamos para o contexto anterior, e isso foi objeto da exposição da semana anterior, percebemos que os pecados que estavam sendo tratados eram pecados por ignorância. Eram pecados em que pessoas tocavam num objeto imundo, mas não sabiam que aquele objeto estava imundo. Ou então, pessoas que pegavam nas coisas sagradas, mas sem intenção de fazê-lo. Ou pessoas que transgrediam algum mandamento do Senhor que nem sequer conheciam. São pecados, mas são pecados por ignorância. No capítulo 6 a situação se agrava. No capítulo 6 o pecado é voluntário. A pessoa sabe a verdade. Ela sabe que aquele depósito não lhe pertence. Ela sabe que aquele item foi roubado. Ela sabe que aquilo que ela achou não pertence a ela. Mas ela toma para si e nega com falso juramento. Jura que não pecou. Nesse texto estamos realmente falando de graves transgressões contra o Senhor. Estamos realmente falando dos maiores pecadores. E assim, nesta primeira sessão, a lição que a palavra de Deus nos dá é que os dois grandes mandamentos, conforme anunciados pelo Senhor Jesus Cristo, estão intimamente ligados. Não amar o próximo é fruto e evidência de não amar o Senhor. Graves transgressões contra o próximo, jurar falsamente de maneira a torcer o juízo, é uma grave transgressão contra o Senhor. Deixar de amar o próximo não pode ser desassociado de deixar de amar o Senhor. Como disse o apóstolo João, quem não ama o irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Então este é o momento em que nós devemos parar e pensar na maneira como nós temos tratado o nosso próximo, porque isso pode e é uma grave transgressão contra o Senhor. Como você tem tratado sua esposa? Como você tem tratado o seu marido? Como você tem tratado os seus filhos? Como você tem tratado os seus pais? Como você, que é responsável por pessoas no trabalho, tem lidado com aquelas pessoas? E você que é subordinado no trabalho, como você tem se reportado aos seus superiores, aos seus chefes? A forma como você lida com essas pessoas está intimamente ligada com a forma como você cultua a Deus e como você ama ao Senhor. E a maturidade que você tem adquirido na sua vida cristã. Como você lida com os seus contratos. Como você lida com os juramentos que você faz e assina em papel? Como você tem lidado com os seus impostos? Como você tem lidado com as coisas das quais você jura, assina, coloca o seu nome embaixo? Deixar de amar o próximo é grande transgressão contra o Senhor. E nós carecemos urgentemente e constantemente de grande convicção de pecado, para que diante de nosso Deus, quando olharmos com seriedade para o nosso coração, para as nossas atitudes, para a nossa história, para coisas que talvez ficaram no passado, reconheçamos que somos grandes pecadores, diante do justo, santo Deus, sobre toda a terra e céus. Estes são os maiores pecadores, com toda certeza. E vimos então que estes grandes pecadores são endereçados por Deus. Deus está falando deles. Deus está contemplando a eles.
E nós percebemos que Deus contempla esses graves pecados, destes grandes pecadores, com graça. A graça de Deus chega até esses pecadores. Nos nossos pecados, pecados gigantescos, Deus é revelado como magnificamente gracioso e misericordioso. No entanto, a graça de Deus não é barata e não é vazia. A graça de Deus sobre os pecadores os conduz, os constrange e os leva à reparação. A partir de agora, nos versos 4 e 5, a graça de Deus irá se manifestar na vida desses homens, mas irá levá-los a uma mudança de atitude. Diz o texto sagrado, Levítico 6, 4 e 5. Será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro. E ainda a isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence lhe o dará, no dia da sua oferta pela culpa. Para nós compreendermos esse texto e compreendermos como a graça de Deus é maravilhosa, é necessário fazer um pequeno comentário sobre os idiomas originais desse texto. Sabemos que a palavra de Deus nem caiu do céu e muito menos foi registrada em português. Temos uma tradução dos originais hebraicos. No original hebraico, a palavra usada para ficado culpada é um verbo só. E ela não necessariamente significa ficar culpada, ela pode também significar reconhecer-se culpada. Essa palavra é usada de forma muito semelhante em Oséias 5,15, que diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Reconhecer-se culpado é o melhor sentido para esta palavra neste texto. Então, esta pessoa, tendo pecado, ela não só ficou culpada, como ela também reconheceu-se culpada. Sabemos que este é um grande pecador, alguém que verdadeiramente prejudicou o seu próximo e jurou falsamente perante as autoridades acerca do que fez, torcendo completamente o juízo e a justiça. Mas nós percebemos a graça de Deus se manifestando na vida desse indivíduo. Por quê? Porque convencer de pecado é um trabalho atribuído a Deus. Só Deus pode convencer um ser humano do seu pecado. Percebemos que Jesus atribui o convencimento do pecado diretamente ao Espírito Santo, registrado em João 16. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecador é retratado como alguém morto em delitos e pecados, é retratado como alguém cujo desígnio íntimo é mau desde a sua mocidade. O pecador é retratado como alguém cujo coração é enganoso e desesperadamente corrupto, e Jesus constrói em cima disso para dizer que esse coração é fonte de todo o pecado. Como um ser como esse poderia olhar para si mesmo e dizer, diante de Deus, batendo no peito, ó Senhor, sê propício a mim, pecador? Nunca um pecador faria isso se não for a graça, o favor imerecido de Deus atuando no coração deste homem, transformando, dando vida, convicção de pecado a este grande pecador. A graça de Deus atua trazendo convicção de pecado aos pecadores. Somente quando Deus age em favor do pecador, o pecador pode reconhecer a sua culpa e a sua transgressão. É só quando Deus age. Não existe outra possibilidade. Se você está aqui e você é contrito diante de Deus, e você confessa os seus pecados a Deus, e você bate no seu peito e você diz, ó Deus, sê propício a mim, pecador, é porque Deus começou uma boa obra no seu coração. E como diz a palavra de Deus, se Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Ele vai terminar. E esta boa obra que o Senhor começa e termina, é uma boa obra que não traz apenas a convicção do pecado, ela traz verdadeira mudança de atitude. E é por isso que o pecador, então, tendo transgredido,
e reconhecido a sua culpa, seja pelo depósito, seja pelo que extorquiu, pelo que roubou, ou perdido que achou, ou pelo tudo aquilo que jurou falsamente, ele vai restituir. Ele vai trazer reparação. Seja lá no que você prejudicou o seu próximo, você deverá restituir por inteiro. E não só por inteiro, porque a palavra de Deus diz, restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Você não só traz a restituição daquilo que foi roubado, você traz a compensação por aquilo que foi transgredido. Uma multa de 20%, mais ou menos. Se você se lembra, em Êxodo 22, pecados semelhantes são descritos com uma multa diferente. Lá em Êxodo 22, a multa é de 100%. Aqui a multa é de 20%. Por que a diferença? Por que lá o ladrão tem que restituir 100%? Roubou um boi, tem que devolver 2? Aqui, se ele rouba ou se ele mente em algum depósito, ele restitui apenas 20%. Por que a redução da multa? A resposta está no que a gente expôs acerca da culpa. A diferença é que em Êxodo 22, o ladrão é descrito como alguém que foi encontrado, foi pego em flagrante, ou por meio de alguma investigação descobriu-se que ele era aquele que havia roubado. O pecador descoberto paga 100%. O pecador que se reconhece culpado e que vai até aquele que foi lesado, confessa a sua culpa, recebe uma diminuição na pena. Ele paga apenas 20% de multa. Percebemos então que a lei de Deus provê incentivos para aqueles que, tendo cometido uma falta, arrependem-se do seu erro e reconhecem a sua culpa. E isso serve de fundamento para várias coisas que nós temos, tanto no direito civil, quanto no direito eclesiástico. A Constituição da nossa igreja diz que é um atenuante quando o pecador coloca-se diante dos seus pastores e confessa o seu pecado. E nós temos esse princípio na Escritura Sagrada. A reparação, inclusive, não somente restitui por inteiro e paga uma multa, mas ela deve ser imediata. Lemos no final do verso de número 5 que aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E esse texto lembra muito o Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus diz: deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. A ideia é que a reparação não pode ficar para depois. A ideia é que a reconciliação não pode ser lá para frente, quando der. A reparação, a restituição, a reconciliação deve ser imediata. A graça de Deus conduz os pecadores a fazerem a reparação devida àquele que eles prejudicaram. Esse texto nos ensina que o pecado causa prejuízos ao nosso próximo. E nos ensina que é nossa responsabilidade trazer reparação a isso. E esse é um princípio que é doloroso para nós. Esse é um princípio que ensina que, se você, na sua casa, grita com a sua esposa, não adianta nada você entrar no seu quarto em secreto, pedir perdão ao Senhor e sair porta fora como se nada tivesse acontecido. Existe uma reparação que precisa ser feita. Existe uma reconciliação que precisa acontecer. Existe alguém que foi lesado pelo seu pecado. E a palavra de Deus está nos ensinando de que essas pessoas ofendidas e lesadas pelo meu pecado precisam de reparação, carecem de reconciliação, e a iniciativa deve ser minha, e é com urgência. A história é verdadeira, mas o nome é falso. Havia um certo Jimmy, e este Jimmy tinha uma vida de boas aparências. Ele, a esposa e seus 3 filhos eram pessoas bem ativas na igreja. Ele era um professor respeitado de uma certa universidade estadual no país em que ele morava. E tudo parecia muito bem na sua vida. No entanto,
Jimmy tinha alguns pecados escondidos em seu coração há muitos anos. E na providência de Deus, algumas coisas começaram a acontecer na sua família. Um dos seus filhos tornou-se rebelde, começou a abandonar os caminhos do Senhor, e ele começou a perceber também que o amor que ele tinha pela sua esposa estava se esfriando. Ele mesmo já nem usava mais a sua aliança de casamento há um certo tempo. No entanto, em um determinado momento, a graça de Deus começou a atuar na sua vida e a palavra de Deus começou a trabalhar poderosamente no seu coração, de maneira que ele percebeu que ele tinha uma necessidade. Eu preciso me humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor. No entanto, essa humilhação carregaria um preço bem alto. Jimmy tinha esses vários pecados ocultos e não eram pecados simples de se livrar. Numa empresa em que ele havia trabalhado quando era jovem, ele tinha emitido uma nota falsa. E a diferença entre o recebido e o emitido na nota veio para o seu bolso. Quando ele fez doutorado, ele trapaceou em uma das provas para que ele conseguisse a aprovação e pudesse obter o título de doutorado. E para a devastação da sua família, ele havia sido infiel à sua esposa algumas vezes. Jimmy foi plenamente convicto dos seus pecados. Confessou os seus pecados ao Senhor, clamando por perdão. E certamente ele foi perdoado dos seus pecados. No entanto, ele sabia que não poderia parar por aí. Havia reparações a serem feitas. E Jimmy testemunha que foi muito difícil confessar tudo o que ele tinha feito à sua esposa. E foi muito difícil de ela conseguir estender perdão ao seu marido. Mas, com o apoio de conselheiros bíblicos, Jimmy testifica que ela o perdoou completamente e comprometeu-se a caminhar ao seu lado nessa jornada que só tinha começado. Literalmente só tinha começado. Jimmy e sua esposa entram no carro e dirigem 10 horas, atravessando 4 estados, para chegar até a sua cidade natal. E lá ele teve que procurar o seu antigo chefe e confessar o roubo que ele tinha feito em sua empresa. E lá ele teve que buscar o seu antigo orientador de doutorado e confessar a trapaça que ele havia feito para obter o seu título. A história continua e o resumo dela é que, pela graça abundante de Deus, Jimmy saiu daquelas 2 reuniões extremamente difíceis, não preso, mas perdoado, e com a certeza de que as reparações devidas foram feitas. É duro, irmãos. É muito duro. É muito duro saber que a gente não pode simplesmente fingir que certas coisas nunca aconteceram. A gente não pode simplesmente esquecê-las, deixar para trás. Quem vive de passado é museu. Existem reparações que precisam ser feitas. E se você sente que existem reparações não feitas em sua vida, sente-se com o seu pastor. Busque aconselhamento. E que você possa dizer como Zaqueu: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Porque você ouviu aquilo que Zaqueu ouviu de Cristo Jesus. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. A graça de Deus conduz à reparação ao próximo. As pessoas prejudicadas, Deus exige reparação. E o que Ele exige de si mesmo? Ou melhor, o que Ele exige para si mesmo? A resposta é a mesma em toda a Escritura desde Gênesis 3. Sangue. A reconciliação entre indivíduos é feita através de reparação e compensação, mas a reconciliação com Deus é feita através de um sacrifício perfeito. Então, a graça exige sangue, desde o princípio e aqui também. Diz o texto sagrado Levítico 6, versos 6 e 7. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Esse é o princípio já estabelecido no jardim. Quando Adão transgrediu o pacto, Deus sacrificou um animal e o vestiu com peles.
demonstrando assim que o pacto, este vínculo de sangue, soberanamente administrado, apontava para a necessidade de um sacrifício para cobrir o pecado, para revestir o pecador de justiça. Tudo isso exige sangue. Naquele momento, Adão creu no Senhor, e é por isso que ele dá à sua mulher o nome de vida. Ele creu que, ainda que tivesse escolhido a morte, Deus lhe daria graciosamente a vida por meio de um novo Adão, da semente da mulher, que viria e esmagaria a cabeça da serpente. E este princípio da necessidade de sangue para a redenção, estabelecido em Gênesis 3, perpassa toda a Escritura Sagrada. E aqui em Levítico, este sangue é descrito como o sangue de um carneiro sem defeito, um carneiro perfeito. Este carneiro deve ser trazido ao sacerdote, e ali ele seria imolado, morto, e a pessoa que o trouxe seria então, diz a palavra de Deus, perdoada de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Perdão de Deus, perdão, graça para os maiores pecadores, mas não é uma graça que não custa nada, é uma graça que custa sangue. O preço desta graça é sangue de um sacrifício perfeito. E nós sabemos hoje que é impossível que sangue de bodes, touros e carneiros removam pecados. O autor aos Hebreus nos diz isso perfeitamente, que os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes eram sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Você poderia fazer como Salomão, sacrificando ovelhas e bois que não se podiam contar. Você poderia queimar holocausto e sacrifício pelo pecado o resto da sua vida, e nenhum único pecado seu seria remido e perdoado. Deus precisava prover o Cordeiro perfeito. Os sacrifícios realizados na lei apontavam para o sacrifício perfeito que viria para verdadeiramente remover os pecados. O sacrifício de Cristo traria o perdão prometido para a nova aliança. E o perdão prometido para a nova aliança diz que de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Esta promessa, tipificada nos sacrifícios do Antigo Testamento, é realizada completamente em Cristo Jesus, na sua obra, na sua oferta de si mesmo. Ele é o sacerdote perfeito que realiza o sacrifício perfeito. E por isso o autor aos Hebreus continua dizendo: onde há remissão de pecados, já não há oferta pelo pecado. Não existe mais oferta a ser realizada pelo pecado, porque Cristo Jesus já consumou tudo. Cristo satisfez completamente a exigência de sangue que a lei de Deus trazia para a remoção e perdão dos pecados. O nosso Senhor Jesus Cristo entregou o seu corpo sem mácula como oferta definitiva pelos maiores pecadores. Pelos maiores pecadores. Talvez você esteja pensando nessa noite, tudo isso é muito bonito, mas você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu estou fazendo agora. Deus não pode perdoar o meu pecado. O que eu fiz é grave demais, eu deveria estar preso. O senhor não sabe, seminarista, eu deveria estar preso por aquilo que eu fiz. Mas eu preciso dizer, na autoridade da palavra de Deus, para você que você está errado. A graça de Deus é estendida aos maiores pecadores. Não há um único pecado que você traga até a presença de Deus, confiando plenamente e somente na graça em Cristo Jesus, no seu sacrifício perfeito, que Deus não possa perdoar. Nenhum, zero pecados, todos eles, Cristo Jesus pagou na cruz do Calvário. Se você trouxer a Deus
e confessar esse pecado ao Senhor, e clamar pelo seu perdão e pela sua misericórdia, em Cristo Jesus, você está perdoado. O sacrifício de Cristo é absolutamente suficiente para cobrir milhões de bilhões dos piores crimes que essa humanidade já viu, inclusive os seus. E eu sei disso, porque Ele cobriu os meus. E Ele cobriu os meus e Ele vai cobrir os seus também. Se você tão somente confessar, se você tão somente crer, se você tão somente descansar no sacrifício mais valioso que tudo, que é o sacrifício do nosso Senhor Cristo Jesus, onde abundou o pecado, superabundou a maravilhosa graça de Deus. Creia em Cristo, confie em Cristo e lance todo o seu fardo nele, porque Ele pode carregá-la. Você não pode carregar os seus pecados. Se você tentar adentrar a presença de Deus carregando os seus pecados, você não entra. Este é o ensino de Levítico e este é o ensino de toda a Escritura Sagrada. Você não consegue carregar os seus pecados para adentrar a presença de Deus. Se você deseja a presença de Deus, adentrar a habitação do Altíssimo por toda a eternidade, a Nova Jerusalém, Cristo precisa carregar os seus pecados, porque Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é o sacrifício perfeito. Receba então a graça de Deus que é derramada sobre os maiores pecadores. Concluindo o sermão desta noite, Deus nos ensinou que existe graça para os maiores pecadores. Aqueles que estavam diante do tabernáculo, vendo-o cheio da presença de Deus, e eram fiéis e convictos de pecado, talvez pensaram: eu nunca vou entrar lá, nunca vou entrar lá. E o Senhor então começa a trazer provisão, e aqui no capítulo 6 Ele traz provisão para estes, que são os maiores pecadores. Deus nos ensina que nós somos esses maiores pecadores. Nós somos aqueles que cada afronta que fizemos contra o nosso próximo foi uma grave transgressão contra Deus. Grave transgressão contra Deus. O menor dos nossos pecados é suficiente para nos lançar na profunda treva do inferno por toda a eternidade, longe da presença de Deus. No entanto, Deus tem graça para esses maiores pecadores. Deus prometeu que voltaria a habitar conosco e Ele enviou Jesus Cristo para tabernacular entre os homens o seu corpo, que é o verdadeiro templo, e o seu Espírito, que é hoje derramado sobre nós, para habitar em nós. São sinais de que essa promessa está muito próxima de ser completamente cumprida na Nova Jerusalém. Não há pecado grande demais para um Deus infinito. Cristo é suficiente para a expiação de todos os pecados dos maiores pecadores. Aprendemos também que essa graça de Deus transforma. Aquele que adentra o Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, que é Cristo Jesus, e confessa o seu pecado, ele também faz as reparações necessárias. A graça de Deus não nos conduz apenas à fé em Cristo, mas também nos conduz à convicção de culpa, ao arrependimento, à reparação para com o nosso próximo. Precisamos buscar aqueles que ofendemos. Precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e debaixo dessas pessoas que foram lesadas e ofendidas, para que o nome de Deus seja exaltado e não o nosso. É duro, mas Deus tem graça. Que Deus derrame a sua graça sobre nós e nos ajude nessa árdua tarefa. Amém.